Estamos ao vivo. Ê! Boa noite, pessoal! Caraca, nem avisei no Instagram que eu tô entrando ao vivo agora. Vou esperar vocês chegarem aí. Quem for chegando vai me dando sinal de que chegou, me contando aí de onde é. Estamos online mesmo, Grê? Eu acredito que sim. Vou entrar aqui na nossa página. Aqui da minha internet aqui tá um pouco lenta, mas o Facebook aqui fala que estamos ao vivo, sim. Pessoal, quem Deixa eu estiver ver. chegando, vai dando oi, falando onde é que é. Se tá... Estamos ao vivo. Já temos aqui quase 12 pessoas online. Pessoal que está online, por Opa! favor, dê oi aqui para Elisama. Me dê um oi, eu fico ansiosa, angustiada, pensando, meu Deus, esse negócio não tá funcionando, não tô conseguindo ver pessoas. Me digam aí um oi. Deixa eu avisar no Instagram de que eu tô ao vivo agora. Então avisa aí que eu vou dando oi pro pessoal. A Flávia, a Lorena, o Grê, não tô Ramon. vendo os comentários. Tá, não tá vendo? Você tem que entrar pelo Facebook, mas eu tô vendo aqui o pessoal. A Débora também tá dando oi pra gente. Ai, agora eu tô vendo. Ai, ai! Larissa, estamos aqui. Gláucia, Débora, Flávia, agora eu tô vendo. Deixa eu só ver o pessoal no Instagram que eu tô entrando online agora. Ai, Jesus, o que é que eu fiz? A Natália, Simone, boa noite, pessoal. Simone, Gaúcha morando em São Paulo, Andréa. Andréa é minha aluna nos cursos. Deixa eu só avisar o pessoal do Instagram. Olá, pessoal. Tô entrando ao vivo agora no Facebook para a gente falar sobre alfabetização emocional. Se você quer participar da conversa, dá uma passada lá, tá bom? Lá no Facebook, que eu vou começar agora, eu não consigo transmitir das duas mídias, então vou fazer por lá. Se quiser bater um papo, aparece. Beijo. Gente, cheguei, de verdade agora. Cheguei de verdade agora. Deixa eu ver, compartilho. E aí, meu povo, Rafael, Marcela. Boa noite, gente. Eu estava com muita saudade de fazer live, tipo, muita saudade. Lívia, é a primeira live desse ano, eu nem acredito que eu demorei tanto tempo para fazer uma live. Quem me acompanha desde o ano passado sabe que eu fazia bastante. Mas esse foi um ano tenso. Esse tem sido um ano tenso e intenso, de sentidos bons e de sentidos não tão bons. Então, foi um ano que eu não tô, é um ano que eu não tenho conseguido estar muito aqui no Facebook como eu gostaria, não tenho feito muitas lives. Mas é bom estar aqui, adoro essas conversas ao vivo, adoro ouvir vocês, adoro falar com vocês. É sempre muito gostoso. Vou começar nossa live dando uns avisos. Primeira coisa que eu quero falar é que se por acaso cair, se der qualquer tilt na nossa comunicação aqui, se a minha internet cair, fiquem ligados que eu vou avisar aqui na página. Vou botar algum post aí informando que a internet caiu e que por isso eu não estou conseguindo voltar ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, se cair, fica ligado que eu vou aparecer de alguma forma na página para informar. A segunda coisa é que essa nossa conversa, ela deve demorar mais ou menos uma hora, provavelmente uma hora. Então, a gente vai conversar, são 8h30, a gente vai conversar até mais ou menos 9h30, talvez um pouquinho antes, eu devo encerrar, amanhã eu viajo cedo, então eu acho que entre 9h20 e 9h30 a gente está encerrando o nosso papo, tá bom? O terceiro aviso é que se vocês tiverem dúvidas, eu vou falar um pouquinho. Gente, tem gente do mundo todo, Osório, Jersey, Irlanda, que massa! Se eu se vocês. Campo Grande, eu vou estar em Campo Grande amanhã, gente. Amanhã eu tô indo para Campo Grande, eu vou estar em Campo Grande na quarta-feira, no Mato Grosso do Sul. Se vocês botarem as dúvidas agora, eu não consigo responder a dúvida de todo mundo. E aí os comentários eles começam a subir e a tua dúvida vai se perder. Se é algo que você quer saber muito, se é algo muito importante, espera para o momento que eu vou falar e daqui a pouco eu vou falar, gente, espaço aberto para dúvidas, podem falar das dúvidas de vocês. E aí você espera esse momento para você postar sua dúvida. Patagônia, gente, Santo André, São Paulo, Goiás, ai que lindo. E aí você espera esse momento para você postar suas dúvidas, porque vai ficar mais fácil para mim, para eu responder a tua dúvida, para essa tua dúvida não se perder aqui, porque eu adoro responder, eu acho que essa troca é tão importante, tão bacana. E aí, nosso quarto aviso é que
Convido as pessoas para assistir essa live, para bater esse papo com a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização emocional. Vamos falar sobre como lidar com os sentimentos da criança. Vamos reconhecer um pouquinho a nossa própria inabilidade para lidar com os nossos sentimentos. Essa educação que não ensina a gente a olhar para dentro, a olhar para o nosso sentir. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como lidar com empatia com os sentimentos das crianças. Óbvio que a gente vai falar disso de uma forma um pouquinho resumida, porque disso eu tenho 1 hora de conversa. Tá bom? Eu vou começar a falar agora, porque o tempo é curto. E aí eu vou falar por mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, para deixar um tempo maior para responder as dúvidas de vocês, para a gente conversar sobre as dúvidas, sobre o que vocês têm enfrentado na vida de vocês, sobre como ajudar com os problemas que vocês estão enfrentando na vida de vocês. Ó, o marido acabou de chegar, aparece o marido no fundo. E aí, sobre os problemas que vocês estão enfrentando, a gente vai conversar, bater um papo sobre, eu quero ouvir as dúvidas de vocês, por isso eu não quero falar muito, tá bom? Por que eu escolhi falar sobre sentimentos, gente? Quem me acompanha aí na minha página sabe que sentimentos são algo... Eu falo muito sobre o sentir, eu falo muito sobre o sentir, o nosso sentir, eu falo muito sobre o sentir da criança. Olha só, Patrícia, a Patrícia acabou de fazer uma pergunta. Patrícia, eu vou responder, eu acabei de te dar um aviso, talvez você não tenha visto. Eu vou responder as perguntas do meio para o final da live, tá? Então, segura a tua perguntinha aí, eu vou explanar um pouquinho o que eu tinha para falar. E aí, depois que eu explanar, eu vou abrir parte para pergunta e você faz a pergunta de novo. Por que eu vou te pedir para fazer de novo? Porque a tua pergunta, ela vai sumir aqui para mim. Eu só consigo ver 3 ou 4 comentários por vez aqui nesse site que a gente faz a live. E aí, sua pergunta vai sumir para mim e eu não vou conseguir responder. Então, segura ela aí na hora que eu falar, gente, aberto para perguntas. Aí eu peço que vocês façam, tá bom, Paty? Eu vou te responder. Só não tenho como te responder agora, porque eu quero conversar um pouquinho algumas coisas antes. Tá certo? Voltando ao assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização emocional. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre sentimentos. É algo que eu tenho aprendido a lidar diariamente, algo que eu estudo, algo que eu pesquiso, algo que eu tento aplicar na minha vida, falar sobre sentimentos. E eu tenho me esforçado tanto para falar sobre sentimentos, porque os sentimentos, eles são essenciais para todas as nossas relações. Eles ditam como nós vamos estar, como nós vamos agir em todas as nossas relações. Então, quanto menos eu observo meus sentimentos, menos eu estou consciente de como eu estou no mundo, menos eu estou consciente das minhas atitudes, menos eu estou consciente das minhas motivações no mundo. Então, quando eu falo para você que é importante você olhar para o sentimento, para a sua alfabetização emocional, olhar para a tua história emocional, é que você, reconhecendo como você está se sentindo, você pode determinar melhor como você vai agir. E reconhecendo como a criança está se sentindo, você vai saber de uma maneira mais apropriada qual a intervenção que ela precisa naquele momento, de que forma você precisa lidar com ela naquele momento. A sociedade que a gente foi criada, a forma tradicional de educar, é uma forma que enxerga o mau comportamento como algo que existe por si só. Sabe? É como se o mau comportamento brotasse do nada. E não é assim. Todo mau comportamento, todo bom comportamento, independente, todas as nossas ações são guiadas por sentimentos e necessidades. Absolutamente tudo que a gente faz é guiado pelos nossos sentimentos. Tudo. A forma que vocês vão receber o que eu estou falando agora, a forma que você está me ouvindo, a forma que você está compreendendo o que eu estou falando agora, é diretamente influenciada pela forma que você está se sentindo. Então, quanto menos eu observo esse meu sentir, menos eu tenho consciência desse meu sentir, mais fácil fica eu acusar o outro e criticar o outro, e brigar com o outro, em vez de eu ter atitudes realmente melhores diante das situações. E aí, nós fomos educados acreditando que sentimento é algo que existe um botãozinho para desligar, né? Teu pai e tua mãe batiam em você, ou brindavam com você, ou gritavam com você quando você agia de uma maneira incorreta, de uma maneira que eles consideravam indevida. E aí, eles brigavam com você e falavam, não pode ser assim, não pode fazer isso, não é assim que você faz as coisas. E aí eles brigavam, te falavam da tua atitude, que a tua atitude era incorreta, não era bacana, mas eles não te falavam nada sobre o que você estava sentindo. E aí você começou a concluir que aquele sentimento que você tinha não era bacana, ele não era legal, ele não devia existir. Perceba quando uma criança está fazendo o que a gente chama de birra. A birra, gente, nada mais é do que uma explosão emocional.
A birra nada mais é do que uma explosão emocional. É uma criança que ela não está dando conta dos sentimentos dela. Ela não está conseguindo lidar com os sentimentos dela. E ele explode. Sabe como se estivesse dando um curto-circuito? Então, é como se estivesse dando um curto-circuito. A criança ela não aprendeu a lidar com os sentimentos dela. A gente não nasce sabendo lidar com os sentimentos. E aí acontece a birra. E o adulto mais próximo vai lá e briga com essa criança, vai lá e dá um tapa, vai lá e dá uma chinelada, vai lá e grita com essa criança e fala que ela é birrenta, que ela não podia fazer isso, que é um absurdo o que ela está fazendo. A criança, ela associa que aquele sentimento é ruim, porque é pesado, né? Angústia, frustração, tristeza, decepção, são sentimentos que são tensos para a gente sentir. A gente não gosta, eles não são gostosinhos, eles são sentimentos difíceis. Então, ela já guarda aquele sentimento que é difícil por si só, e ela guarda a carga emocional daquele adulto que falou com ela que aquele sentimento era indevido, que aquele sentimento era ruim, que ela não podia agir assim, que ela não podia ser assim. E aí você percebe que a maioria de nós não sente só tristeza. A gente fica triste por estar triste. A gente sempre acha que não tinha motivo nenhum para estar chorando. Ah, eu tô chorando porque eu sou boba, eu tô triste porque eu já deveria criar vergonha na minha cara e não ficar triste por esse motivo. Nossa linguagem interna não é uma linguagem de acolhimento do nosso sentir. Não é uma linguagem de entendimento do nosso sentir. Não é uma linguagem de inteligência emocional. A gente tem uma linguagem que é uma linguagem depreciativa quando nós sentimos as coisas. E por que a gente tem essa linguagem? Porque a gente aprendeu a ter essa linguagem. Não foi ensinado, quando a gente era pequenininho, a ter essa frustração e falar, filho, você está frustrado. Olha como é que você lida com a frustração. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu que a frustração é um sentimento errado. Quando você fica brava, quando você fica com raiva, papai e mamãe ficam bravos com você, e papai e mamãe deixam de gostar de você. E aí, nós não crescemos com inteligência emocional. A realidade é que nós somos analfabetos emocionais. Algumas pessoas falam, mas acho muito duro quando você fala que a gente é analfabeto emocional, mas essa é a verdade. Nós somos analfabetos emocionais. Nós somos essa geração que reduz o que sente com bem ou mal, triste ou feliz. Como é que você tá hoje? Tô bem, tô mal, tô triste, tô feliz. Eis as palavras que a gente utiliza para descrever os nossos sentimentos. Esse tiquinho de palavras, a gente acha que essas palavras elas são suficientes para descrever o que a gente sente. Isso foi o que a gente aprendeu. Nós, nessa gama imensa de possíveis sentimentos, a gente fica ali restrita a esses pinguinhos de sentimento, só duas cores na paleta. E aí chegam as crianças. E as crianças, elas são seres extremamente emocionais. Elas nascem cheias de emoção. Uma criança, ela não faz distinção entre o que é devido e o que é indevido sentir. Uma criança, ela não faz distinção entre as necessidades físicas e as necessidades emocionais. A criança sente que ela precisa de carinho, ela chora. Ela tá com medo, ela chora. Ela tá com fome, ela chora. Ela não distingue o que é importante ser atendido e o que não é importante ser atendido. Essa distinção do que é importante ser atendido, do que deve ser atendido e do que não deve ser atendido, ela é aprendida. É com o passar do tempo que a gente aprende que a nossa tristeza, porque um coleguinha foi embora, é uma tristeza indevida. Ah, mas a fome, tudo bem, a fome a gente pode sentir. É com o tempo que você aprende que chorar porque você não conseguiu montar o castelinho de brinquedo é um choro que não deveria existir, é um choro que não é legal. Agora, chorar porque você caiu e ralou o joelho e machucou muito, esse é legal por alguns minutos, porque daqui a pouco já tem um adulto falando, pronto, passou, não precisa chorar. A nossa sociedade é uma sociedade que cala o sentir. De todas as formas, gente. A gente está falando aqui do calar o sentir da criança, mas nós temos os nossos sentimentos calados e silenciados de uma forma geral em qualquer idade. Percebe quando você precisa de empatia? Quantas vezes você realmente consegue empatia? Ah, descobre que alguém está doente, alguém que você ama muito está doente. Aí você vai contar, ai, mas não fica assim não, viu? Vai melhorar. Quer dizer, você não pode falar, eu tô bem com isso, eu tô triste com isso, tô chateada com isso. E aí a pessoa fala, poxa, eu sinto muito que isso tá acontecendo com você. E querer te ouvir. Não, tem sempre um conselho, tem sempre uma interrupção, tem sempre um não precisa reclamar. Percebe toda vez que uma mãe fala que tá cansada. Ah, mas também você decidiu ser mãe, você achou que ia ser como? Ah, não precisa chorar só, a criança saudável, a criança bonita saudável, você tá reclamando de quê? E aí a gente é silenciado o tempo inteiro. Nós seguimos com esse silenciamento no sentir.
o tempo todo, não só com as nossas crianças. O tom da frase só mudou, mas ele continua existindo. Aquela frase que a gente ouviu quando era pequena, de passou, 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 ó, não precisa chorar, passou, ele só mudou o tom. Agora é um adulto que fala com você, não precisa isso também, né? Ó, o problema não é tão sério assim. Minha filha, o problema é sério, mas tenha fé em Deus que vai dar tudo certo. O nosso sentimento é calado, a gente não aprendeu a sentir, a ficar com esse sentimento. E qual é o problema que a gente não sabe ficar com o nosso sentimento? Vocês já repararam o quanto que as farmácias estão crescendo no nosso país? Eu não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade tem farmácia toda esquina. Eu estava conversando com um amigo e ele dizendo que tem medo de ficar parado na esquina e virar uma farmácia. Isso que está acontecendo, esse número alarmante de farmácias e de doenças, de coisas, é uma consequência direta dessa nossa incapacidade de lidar com os nossos sentimentos. Porque o que a gente não lida com o nosso sentimento, ela vai pro corpo. Ela vai pro corpo, o nosso sentimento calado. Vai virar doença. Eu não tô falando, gente, não tô falando, tá doente, porque você não tá sabendo sentir. Pelo amor de Deus, não tem nenhum tipo de julgamento. Mas é fato que quando a gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos, ele vai ser somatizado de alguma forma. O nosso corpo, ele vai colocar isso para fora de algum jeito. E esse jeito provavelmente vai ser, sim, uma doença. Vai ser essa dor de cabeça, vai ser esse enjoo, vai ser essa gastrite, vai ser o tique nervoso. Eu não tô falando que é só em vocês, é em todos nós, sabe? Eu não tô aqui pousando de olhar super inteligente emocionalmente, que não tem nenhum problema. É isso, esse ano eu passei por coisas muito, muito, muito difíceis em relação ao sentir, porque algumas coisas aconteceram na minha vida e elas foram tão tensas para mim que foi pro corpo. Como eu quis fugir dessa dor, foi pro corpo. E eu desenvolvi alguns sintomas físicos desse estresse. Por que a gente desenvolve isso? Porque a gente não está aprendendo a lidar com isso, com as nossas emoções de uma maneira sábia. Nós não aprendemos a sentir. E a gente não aprender a acolher o nosso sentimento, além de trazer esse mal-estar físico, de poder adoecer o nosso corpo, ainda tem a consequência da gente ficar inconsciente nas nossas relações, da gente ficar sempre no raso das nossas relações. Porque é muito mais fácil julgar o outro do que observar como eu estou me sentindo. É muito mais fácil falar, nossa, essas crianças estão insuportáveis hoje, do que parar e pensar, cara, eu tô bem irritada nos últimos dias. O que é que tá acontecendo pra eu estar tão irritada assim? O que é que houve na minha vida ultimamente? O que é que essa irritação tá querendo me dizer? Nós não fazemos esse exercício. Isso é um grande problema. Porque não saber identificar esse sentimento faz com que a gente não saiba agir e melhorar, sabe? A raiva, gente, ela não é um sentimento por si só. A raiva, ela é como se fosse uma capa. A raiva, ela tá sempre encobrindo uma frustração, uma angústia, uma tristeza. Ela não existe, ela não brota por si só. E nós estamos nos acostumando a ficarmos irritados diariamente. Tem gente que dorme e acorda irritada, dorme e acorda com raiva, dorme e acorda brigando, dorme e acorda com o coração acelerado e tá achando isso normal. Não é normal, sabe? A gente pode até se habituar com essas coisas, mas não é o nosso natural. Viver com esse estado de coração acelerado, de impaciência, com esse pavio sempre tão curtinho, viver com essas explosões diárias, esse não é o nosso normal. Se eu tô vivendo com essas explosões diárias, se eu tô vivendo irritada, se eu tô brigando o tempo inteiro, se eu tô com vontade de brigar com os meus filhos o tempo inteiro, tem algo dentro de mim que tá precisando de atenção e que eu não tô dando. Porque o sentimento, gente, os sentimentos que a gente considera desnecessários, desagradáveis, chatos, eles são bússolas. Os sentimentos, eles apontam para as nossas necessidades, que estão sendo e que não estão sendo atendidas. A tua frustração é o teu corpo te dizendo, olha, tem isso aqui que é bastante importante para você, e que você não está atendendo, que você não está olhando. Olha, isso aqui que você queria tanto, cara, você não conseguiu, o que você vai fazer diante disso? Esses sentimentos que a gente considera desagradáveis, eles estão norteando a gente para coisas que a gente precisa olhar.
Entende? E se a gente não olhar para esses sentimentos, a gente não vai aprender a lidar com eles. Gente, eu preciso interromper por 2 segundos. João vai catar coquinho. A gente tem um amigo meu que tá enchendo o saco nos comentários. Ele faz piada o dia inteiro e ele tá aqui, toda hora ele faz uma piada comigo. Que cara chato. Mas sim, voltando. E aí os sentimentos, se a gente não olha para eles, a gente não aprende a lidar com eles. E a gente começa a fugir, a gente aprendeu a fugir dos sentimentos. Então, como eu não sei reconhecer o meu sentir, eu aprendi lá na minha infância que a tristeza não é um sentimento bacana, que quando eu choro, todo mundo fica chorando comigo. Eu aprendi lá na minha infância que a frustração não é um sentimento bacana. Eu aprendi lá na minha infância que a angústia não é um sentimento bacana, que eu não posso sentir esses sentimentos, que quando eles vêm na vida adulta, eu quero fugir deles. Eu quero me esconder deles. Eu acho que se por um acaso eu sentar e fazer, ok, tristeza, hoje eu não tô bem, eu tô triste, eu vou ficar um pouquinho com essa tristeza aqui, e eu vou sentir esse aperto no peito que a tristeza me dá, eu vou sentir essa dor no estômago que a tristeza me trazendo. A gente acha que se a gente fizer isso, a gente vai ser sugada por um espiral louco, que a gente nunca vai conseguir sair dele. Então, o que é mais fácil fazer? É mais fácil eu fugir do sentimento. É mais fácil eu me entorpecer de maneira lícita ou ilícita. Gente, eu não tô daqui bancando a moralista. O meu entorpecimento sempre foi comida, sabe? Eu engoli o nó na garganta com um pedaço de bolo de chocolate. Para algumas pessoas vai ser televisão, para algumas outras pessoas vai ser outra coisa. Mas eu falo assim, a gente precisa fugir. Porque, às vezes, a realidade fica muito difícil. Você não aprendeu a ficar com difícil. Porque você entendeu na tua infância que esses sentimentos, eles não deveriam existir. Então, se a tristeza aparece, se a angústia aparece, todos eles aparecem é porque você fez alguma coisa de errado. Você não devia sentir isso. Você nasceu para ser feliz. E aí, essa ilusão de nascer para ser feliz, ela é alimentada pela sociedade, ela é alimentada pela mídia, ela é alimentada pela televisão, e a gente acredita que a gente nasceu para ser feliz. E a gente não aprende a lidar com sentimentos difíceis, sentimentos que são um desafio, com a raiva, com a angústia, com a tristeza. Porque, meu amor, errar não é uma questão só de atenção e cuidado, como a gente ouviu tanto na infância. A gente erra porque faz parte da vida, esse negócio. Então, eu não aprendi a lidar com os sentimentos. E me veio uma criança para cuidar. E essa criança, ela vem toda emoção. Ela vem com o físico e emocional tudo misturado. Ela ainda não aprendeu que ela tem que esconder algumas partes dela para ela bancar legal para as pessoas. Ela ainda não tem medo de não ser aceita. Porque a maioria das vezes que a gente cala os sentimentos, a gente cala as coisas pra gente, porque a gente tem medo de não ser aceita. Todos querem ser aceitos. Absolutamente todos. A criança, ela quer ser aceita, mas ela nasce com a convicção de que ela merece ser aceita. Ela faz coisas para ser aceita. Mas ela não para pensar assim, nossa, eu não vou chorar agora, porque senão minha mãe não vai gostar de mim. Nenhum bebê nasce pensando nisso. Já uma criança de 4 ou 5 anos, ela já é capaz de fazer isso, porque ela já aprendeu, em alguns momentos, que se ela não chorar, as pessoas vão gostar mais dela. E quando ela chora, as pessoas olham feio para ela, quando ela briga, as pessoas olham feio para ela, e ela vai percebendo quais são os sentimentos que ela pode sentir e quais que ela não pode sentir. Sabe? Você chega para a criança e fala para a criança assim, não pode bater. Ok, é verdade, não pode bater. Mas o que é que ela faz com o coração acelerado? Com a garganta seca? O que é que ela faz com aquele comichão que dói o corpo todinho quando a gente está com raiva? O que é que ela faz com isso que está acontecendo no corpo dela? Você disse para ela que ela não pode bater. Ok. E essa explosão que está dentro dela, como que ela contém? Por que a gente acha natural chegar para uma criança e explicar o que é um copo e para que ele serve, e não acha natural chegar para uma criança e explicar o que é a tristeza e para que ela serve? Por que a gente acha natural explicar para uma criança o que é uma caneta, mas não acha natural chegar para uma criança e explicar o que é a raiva? A gente explica como é que utiliza uma faca, e a gente não explica o que utiliza a raiva, que pode ser muito pior. Entende? Então, nós achamos a nossa educação tradicional é uma educação voltada para o exterior. É uma educação voltada para o que as pessoas falam, é uma educação voltada para o que é que vão pensar de mim ao perceberem que eu estou fazendo isso, o que é que vão pensar de mim quando eu sentir isso, o que é que vão pensar de mim se eu me posicionar e falar que eu não estou gostando disso aqui agora. O que é que vão pensar de mim se eu falar que eu estou triste com o que eu estou sentindo no puerpério tão difícil? O que é que vai ser? O que é que vão pensar de mim? E aí a gente aprendeu a calar.
O importante é que os outros vão pensar de mim, não é o que eu sinto, não é como lidar com esse meu sentir. Então, quando eu falo de alfabetização emocional, por que eu comecei falando da gente? Porque nós precisamos enxergar que existia uma consequência na nossa vida, que a gente vivencia essa consequência todos os dias desse nosso analfabetismo. É importante que a gente olhe para a nossa vida hoje e fale, ok, isso aqui podia ser melhor. E, abrindo parênteses, eu não estou falando aqui que os nossos pais eles foram insuficientes na missão deles. Eu acredito verdadeiramente que todos estamos fazendo o nosso melhor. Que o teu pai e a tua mãe, eles fizeram o melhor que eles podiam, com as ferramentas que eles tinham, com a história de vida que eles tinham, com os processos que eles vivenciaram. Então, isso não é um julgamento da educação que a gente recebeu, mas isso é um olhar para essa educação e pensar, ok, eu posso fazer diferente. E assumir que essa educação que silenciava o sentir, ela tem consequências nas nossas vidas. Quantas relações a gente teria salvado na vida se você tivesse aprendido a lidar com a tua raiva? Se você tivesse aprendido a reconhecer os sinais físicos da tua raiva. A maioria dos pais, quando me procura, das mães, né, que a maioria que me procura é mulher, das mães que me procura, fala, Elisama, eu entendo tudo que você disse, eu confio, acredito que você está me dizendo, mas na hora que eu vejo, eu já estou em cima da criança. Por que a gente já está em cima da criança? Por que parece que a emoção, ela sequestra a gente? Por que a gente não aprendeu a lidar com ela? Você acha que se você tivesse aprendido a lidar com a tua raiva, se você treinasse a lidar com a tua raiva desde os 2 anos de idade, hoje aos 30, no meu caso aos 33, eu não já estaria mais esperta nesse negócio? Já não teria uma prática maior em reconhecer? Mas não, a nossa educação é a educação que fala, você errou e não pode errar. Tá vendo o que você fez? Tá vendo só o que você fez? Eu não falei para você não fazer isso? E aí, nós temos esse padrão de criticar muito mais do que de acolher. Perceba que se você comer algo que fez mal, raramente você vai parar para pensar, nossa, eu não estou me sentindo bem. O que é que eu posso fazer para melhorar diante dessa dor que eu estou sentindo, né? Como é que eu posso me cuidar? Acho que eu estou precisando de um tempinho para sentar, estou precisando de um chazinho. Não, o nosso primeiro pensamento é assim, eu sabia que ele ia fazer mal? Eu tinha certeza, por que é que eu comi se eu sabia que ele ia fazer mal? Eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Eu sei que o negócio não vai fazer bem, eu vou lá e eu sabia que fazer mal, eu devia criar vergonha na minha cara. E aí o nosso primeiro diálogo interno vai ser esse de criticar, porque esse é o padrão que a gente aprendeu na nossa infância. Então tá, quando eu reconheço esse padrão na minha vida, eu posso realmente olhar e falar, eu quero fazer diferente com meu filho. Eu ganho um porquê muito forte para fazer diferente com meu filho, porque eu quero olhar para minha história e falar, poxa, eu queria saber lidar melhor com os meus sentimentos. A nossa maior dificuldade não é educar a criança lidando com os sentimentos dela. É que a gente não sabe lidar com os nossos. E aí lidar com o nosso e com os dela ao mesmo tempo é muito difícil. Então, ok. E a gente reconhecendo essa deficiência da nossa educação, a gente pode começar a pensar, ok, eu posso fazer diferente. E olha, eu não estou aqui nem citando os estudos que falam que a criança que é educada por preparadores emocionais, que são pais que lidam com sentimentos, é uma criança que ela gripa menos, é uma criança que tem um menor nível de cortisol na urina, quer dizer que cortisol é o hormônio que responde ao estresse, tá? Então, é uma criança que se estressa menos. É uma criança que tem um sistema imunológico mais forte. E aí, existem estudos que provam que a nossa emoção, ela age diretamente nos nossos sentir, sabe? Quando a minha mãe, não sei quem aqui não sabe, a minha mãe tá tratando um câncer de mama. E quando a gente descobriu a doença, a primeira coisa que o médico me falou foi, olha, como é que ela tá? Porque a emoção, os sentimentos dela são determinantes, tá? Esse tratamento, eles influenciam de uma maneira direta, de uma maneira muito importante, esses tratamentos. E aí eu paro para pensar, meu Deus do céu, eu falo tanto no quanto o sentimento influencia, a gente precisa chegar numa doença, né, para alguém falar, olha, o sentimento é importante, só que você tá com câncer. Até chegar aí, não, você não é importante, não precisa sentir, né, você tem um botãozinho lá, desligou o sentimento. Paloma tá pedindo para compartilhar esses estudos. Paloma, eu li no Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos. Ele cita nesse livro, Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos. Mas eu acho que se você der um Google, você encontra também, viu?
você encontra os estudos também. E aí, ok. E eles também, como é que a gente faz com a criança? Né? Eu quero lidar meu filho com sentimento, com inteligência emocional. Como que eu vou lidar com isso? A partir do momento que eu reconheci essa deficiência na minha vida, eu comecei a pensar como que eu faria com as crianças. E aí a primeira coisa é nomear o sentimento da criança. Ela não sabe o nome daquilo. Ela tá triste? Filho, você tá triste. Filho, você tá angustiado. Filho, você tá ansioso. Filho, você tá frustrado. Filho, você tá eufórico. A gente tem uma tendência de nomear os sentimentos ruins e a gente esquece o quanto que a euforia ela é uma causadora de maus comportamentos na criança. A criança eufórica é uma criança que normalmente vai se comportar mal. Porque a euforia dá aquela, sabe, que ela não dá muita conta do comportamento dela. Então, nomeia esse sentimento para ela, diz para ela o que ela está sentindo. Frustração. Mostra para ela ferramentas para lidar com aquele sentimento. Eu lembro do episódio em que meu filho, ele tem uma tendência muito grande à explosão de raiva, é algo da personalidade dele, que é algo da minha personalidade também. E eu lembro do dia que teve um problema na escola, e ele chegou em casa e falou, mãe, aconteceu tal coisa na escola, eu fiquei muito bravo, fiquei muito bravo. Eu fiz, foi, filho, nossa, eles fizeram tal coisa, ele contou o que aconteceu. Eu fiz, nossa, filho, você realmente deve ter ficado muito bravo, né? Aí ele falou, mãe, eu tive vontade de quebrar o osso dele. Meu filho tinha 4 anos quando ele me disse isso. E eu fiz, nossa, muita raiva, você teve vontade de quebrar o osso dele. Me conta, e aí, o que você fez? Ele, eu se afastei. E eu achei tão legal um menino de 4 anos ter sentido uma raiva, uma intensidade de ser uma raiva, de vontade de quebrar o osso de alguém. E ter conseguido se afastar. Ele se afastou porque eu já expliquei a ele, ó, a primeira coisa que a gente faz quando está com raiva é se afastar. Para respirar, porque a gente não consegue conversar com a nossa raiva e com a raiva do outro ao mesmo tempo. É muita raiva para a gente conversar. Então você tem que conversar com a sua raiva primeiro, se afaste e aí você consegue lidar com a sua raiva e lidar com a dos outros. E eu fui apresentando ferramentas. Para uma criança até 2 anos, rugir como um leão é algo que funciona muito. Porque a raiva é física, né, gente? A raiva acelera o coração. A raiva a gente sente aquele. Então, ruge, filho, ruge que nem um leão. Uau! Você pode ensinar a criança a pedir para ela desenhar. Nossa, você está muito bravo? Desenha para eu ver quando você está bravo. Me mostra como você está bravo com o desenho. A gente pode pedir para ela bater num bobo, num travesseiro. Enfim, existem várias ferramentas que você pode ensinar o teu filho a como lidar com esses sentimentos que são desafiadores. Mas fato é que nós precisamos assumir a responsabilidade de ensinar a criança a lidar com esses sentimentos. Porque ela não vai aprender sozinha. A gente acha que é normal ensinar tanta coisa no mundo exterior e a gente espera que a criança do mundo interno, ela se aventure nesse mundo interno sozinha, ela não vai conseguir. É nossa responsabilidade orientar a criança nesse desbravar desse mundo interior, nessa exploração desses sentimentos, desse reconhecimento desses sentimentos. Entende? Então, quando eu falo da gente educar crianças emocionalmente capazes, eu não estou falando de educar uma pessoa que nunca vai sentir raiva nem tristeza, pelo amor de Deus. Vocês não vão chegar nesse ponto, não cria essa ilusão. A gente está falando de educar alguém que sabe que a tristeza tem uma função na vida dela, que sabe que a raiva tem uma função na vida dela, que sabe que a angústia tem uma função na vida dela, que sabe que a frustração tem uma função na vida dela. Entende? Nossos sentimentos, eles são essenciais e eles são nossos. Eles são nossa responsabilidade. E se ele é nossa responsabilidade, nós precisamos aprender a lidar com ele. E aí, para encerrar essa parte de explanação, para a gente abrir para perguntas, a gente tem a tendência de responsabilizar o outro do nosso sentimento. E eu sempre falo, a Tessa tá me fazendo uma pergunta. Tessa, você segura a onda um pouquinho aí, você me faz essa pergunta daqui a 5 minutinhos, tá? Senão você me faz a mesma pergunta, senão ela vai se perder e eu não vou conseguir ler para você. Na hora que eu abrir para perguntas, aí vocês fazem perguntas, senão ela vai sumir aqui e aí eu não vou conseguir ver. Ok. Digamos que eu marquei com a Grace me ajuda com as lives, eu marquei com a Grace, briguei com meu marido e eu queria que a Grace me ouvisse, né? Minha amiga, a gente é muito íntima. E aí ligo pra Grace e faz, Grace, briguei com o Isaac agora, tô precisando desabafar. Vamos marcar em tal lugar? E aí a Grace demora 40 minutos pra chegar, e quando ela chega eu tô bem brava. Porque a cada minuto que ela se atrasa, eu tô ali pensando, nossa, ela não me respeita. Que sacanagem. Como que ela faz um negócio desse comigo? Mas não é a primeira vez. Eu já devia ter percebido
Porque essa amizade não ia pra frente. Porque nós somos excelentes contadores de história, tá, gente? Contar nossa cabeça tem história digna de novela das oito. Todos nós contadores de história profissionais. E aí, a Grace chega, eu tô muito brava com ela. Agora vamos pra mesma situação. Eu marquei com a Grace pra gente tomar um café. Mas aí meu pneu furou. E cada segundo de atraso da Grace, eu penso, tomara que ela esteja atrasada. Tomara que a Grace não tenha chegado. Porque quem não gosta de esperar também não gosta de fazer esperar, né? Tomara que ela esteja atrasada também, tomara que ela não chegue. Daí chegamos às 2h, 40 minutos atrasada, e olha, fala, menina, você não tem noção, meu pneu furou. E ela fala, Elisama, Manu, nossa, vomitou antes de eu sair, você não tá entendendo. E aí a gente vai sentar, a gente vai bater um papo super gostoso. Cada um contando a sua odisseia pessoal, e vai ser super tranquilo. Nas duas situações, a Grace teve exatamente o mesmo comportamento, ela chegou 40 minutos atrasada. No entanto, eu recebi o atraso dela de maneira diferente nas duas situações. Porque os meus sentimentos, as minhas expectativas, as minhas necessidades diante da chegada dela eram diferentes. E a gente se responsabilizar pelo que a gente sente é essencial para que eu tenha relações saudáveis. Enquanto eu olho para o meu filho e falo que criança insuportável, ele está hoje impossível, meu marido é insuportável, nossa, a campainha tem um som infernal. Se eu estou num dia desses, é porque eu não estou bem. É o momento de eu parar e olhar, peraí, se eu estou me vendo irritada, o que é que está acontecendo? O que é que está me doendo tanto a ponto de eu viver irritada? Sabe? Esse reconhecimento do nosso analfabetismo. E assumir a nossa responsabilidade por educar a criança emocionalmente, por dizer para ela o que é uma frustração e como lidar com essa frustração, por dizer para ela o que é angústia e como lidar com essa criança. É uma criança muito novinha. Qual o estado emocional que essa criança está? Porque tem um estado emocional que a criança está tão tensa, ela está tão nervosa, ela está tão brava, que ela não consegue raciocinar o que você está falando para ela. Gente, travou aí? Eu estou vendo duas pessoas falando que travou. Grace, travou? Amor, acabou de Gre? voltar. Acabou de voltar. Gente, um monte de gente falando que travou. Voltei aqui. Voltou. Pessoas Você tá lindas do me meu ouvindo? coração. Você me Gente, ouve, travou, Liz? destravou. Alô, alô. Voltou? Voltou. Ai, voltou. Ai, que ótimo. Fiquei preocupada. Eu tô aqui olhando, ai, meu Deus do céu, o que é que houve? Ah, voltou. Ótimo. Então, é importante você olhar o estado emocional dessa criança. Porque tem um estado emocional, principalmente dependendo da idade dela, que nada vai resolver. Sabe? Que ela precisa de um abraço, ela precisa de um abraço de contenção, que é segurar a criança mesmo e cantar uma música, ela precisa de uma ajuda para sair daquele estado. Você olha para a criança e você vê que a criança não está aqui. Ela está transtornada completamente. Naquele momento que ela está absolutamente transtornada, nenhuma alternativa que você oferecer vai funcionar. Se ela estiver muito transtornada. Se você vê que ela só está com raiva, é muito mais fácil você lidar com essa raiva e você oferecer alternativa. A forma que a gente oferece essa alternativa, ela é determinante da forma que a criança vai lidar com isso. Então, se a criança está com raiva e fala, nossa, filho, você está muito bravo. Vamos dar um tapa no travesseiro. O que, é que você acha? Me mostra o quanto você está bravo escrevendo. Nossa, me mostra o quanto você está bravo batendo no travesseiro. Se eu apresento dessa forma, é mais fácil dela citar do que vá bater no travesseiro, sabe? O tom que eu utilizo na hora de oferecer a crianças alternativas, ele também é determinante na forma que a criança vai reagir. E a terceira coisa, Tessa, é você observar qual que é o teu padrão na hora que você está com raiva. Qual que é o modelo que você está dando para a criança? Porque modelar o comportamento que eu espero dessa criança é essencial para que essa criança responda de uma forma bacana quando ela tá com raiva. Porque às vezes a gente fala assim, uma amiga minha falou uma vez, eu atendendo ela, fez, Elisa, mas eu ofereço para ele desenhar, ele não desenha quando ele tá com raiva. E eu fiz, quantas vezes você sentou e desenhou quando você tava com raiva?
Ela, ai, nenhuma. Eu falei assim, então, se você não apresenta para a criança esse modelo de comportamento, se você não faz com a criança aquilo dali, como que ela vai agir diante daquilo? É você que tem que ensinar. Entende? Pessoal, mais perguntas? Quem tem? Gente? Alô, alô. Você tá me Zac, ouvindo, Li? abre a porta aqui, meu bem. Que eu acho que a internet tá ruim, tá travado aqui. Põe esse negócio pro cachorro não entrar. Acho que a internet travou aqui. Deixa eu ver no WhatsApp. Gente, aqui parece que tá travado. Gente, tá todo mundo aí? Eu tô ouvindo parecendo que travou. E a pré-adolescência? Camila, a pré-adolescência... Assim, só voltando, só para eu completar a resposta da Tessa. Gente, a hora que a criança está com raiva é a pior hora para dar explicações, tá? O ideal é que a gente dê explicações para a criança no momento em que ela não está com raiva, depois que passou o estresse. Aí você vai estar com essa criança, e você vai conversar com ela, e você vai ouvir essa criança, e você vai falar com essa criança, no momento que passou a raiva. No momento que ela está ali, porque imagina que isso aqui é o cérebro. Aqui é a parte que a gente consegue raciocinar, pensar, e aqui é o nosso cérebro primitivo, a parte que a gente entra naquele estado de lute ou fuja, sabe? Quando a criança ela tá numa crise de raiva, de birra, de qualquer coisa que a gente está acostumada a rotular, ela tá aqui. Ela tá no cérebro instintivo dela. Nesse cérebro aqui, ela não é capaz de te entender, ela não é capaz de te atender, ela não é capaz de aprender. O que eu preciso é ajudá-la a voltar para esse estado aqui. E é quando ela está nesse estado de que eu consigo pensar, é que eu posso dar explicações, porque aqui ela aprende, aqui ela não aprende. E é um erro muito grande dos pais, é que quando a criança está assim, estressada, brigando, gritando, você quer explicar coisas para ela, mas aqui ela não está te ouvindo. E cada vez que você explica, você só consegue irritá-la mais. A gente precisa voltar para cá, tá? Então preste atenção no momento que você está fazendo a explicação para a criança. E é essencial que você explique para a criança como agir no momento que ela está calma. E que você saiba que por mais que ela saiba como agir, ela ainda vai levar um tempo falhando. E ela vai falhar várias vezes, porque ela tá aprendendo. E a pré-adolescência? Camila, a pré-adolescência é uma fase que você pode conversar mais com teu filho e fazer acordos, sabe? É uma fase que os problemas deles podem ser resolvidos com acordos. Agora, se ele tá com raiva, se ele tá pirado, se esse pré-adolescente ou essa pré-adolescente está vindo para você conversar e que é a situação que você nitidamente enxerga que ele tá precisando de empatia, a última coisa que você tem que fazer é dar conselho, é perguntar. Falar, é desmerecer aquele sentimento, que é o comportamento que a gente normalmente faz. Então, o adolescente chega em casa e fala, porque aquela professora é uma imbecil. E aí, o que você faz? Filho, a tua professora não é imbecil, não fale assim. Não faz sentido você falar assim da sua professora. E aí você já cortou ali, você bloqueou a comunicação entre vocês. Se você fala, nossa, você deve estar bem pirado com alguma coisa que a professora fez, hein? Ali você abriu o caminho para você ouvir. Eu não tô falando que você vai concordar. Nossa, ela é um imbecil mesmo. Não é isso. Mas quando eu falo, nossa, tô percebendo que você tá bem pirado com o que ela fez, eu tô abrindo o caminho de, ok, eu estou te ouvindo, eu tô te entendendo, eu tô te acolhendo. Não estou concordando, mas eu tô te ouvindo. Como lidar com a fase de 2 anos, que começa as birras por nada? Ana, a primeira coisa é a gente parar de enxergar essa birra como por nada. Sabe por quê? Realmente, são pequenos gatilhos para a birra, né? São coisas muito pequenas que a criança de 2 anos começa a gritar. E nós sentimos muito essa fase dos 2 anos, porque eles saem daquela fase em que eles acolhem tudo que a gente faz, que a gente pega no colo e leva para onde que a gente quiser, para essa fase que eles viram gremlins e não são os gremlins fofinhos, né? Eles brigam mais, eles defendem o que eles querem, eles falam que não vão usar aquela roupa. E aí tudo realmente vira um grito, um choro. E quanto mais você resiste a esse grito, esse choro, mais ele vai durar. Então a criança de 2 anos, ela tá frustrada, você vai acolher essa criança e falar, nossa, filho, você tá bem frustrado. Você tá bem triste, porque você queria muito que o castelinho funcionasse, né, filha? E aí,
A Ana Borges, ela tá falando, não, mas Elisama, e a criança que não sabe falar? Ela não precisa saber falar. Saber falar é o próximo passo. Quando, se você sabe disso, mas quando você vai para um país estrangeiro, no qual você não fala a língua, você tende a primeiro ouvir, depois de vários meses ouvindo, você começa a falar. É a mesma coisa. A criança que ela não sabe verbalizar o sentimento. Ao ouvir, quando ela começar a falar, ela vai saber já o nome daquilo dali, verbalizar. Não é necessário que ela fale, é necessário que ela saiba escutar e eles sabem compreender muito bem. Então, continua falando, Ana. Fala, acolhe, apresenta como que ela vai lidar com aquele sentimento. Como que ela vai lidar com... Você está muito triste, o abraço ajuda a ficar quando você está triste. Você está muito angustiada, você está muito frustrada. É você que tem que dizer esse sentimento, independente da idade. Gente, 2 anos é uma fase em que isso aparece de uma maneira muito descontrolada, e isso aparece de uma maneira muito surpresa para os pais. Porque, como eu falei, sai daquele bebezinho fofinho para essa criança que fala não para você, olha no teu olho, como se fosse um gigante de 2 metros de altura. E se você for levar aquilo para o lado pessoal, se você for se aprisionar naquele papel de pai e mãe que fala e que ninguém pode questionar nada, você vai enlouquecer. O primeiro passo para você lidar com criança de 2 anos é você olhar e pensar, é só uma criança querendo ser aceita e amada e que não sabe como conseguir isso. É só isso. Se eu saio do julgamento de esse choro não deveria existir, é choro bobo, é choro besta, lá, 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 lá. Se eu saio dessas conversas na minha cabeça e eu simplesmente enxergo uma criança com sentimentos e necessidades que ela não sabe lidar, as coisas ficam mais fáceis. Como lidar com a criança de 4 anos que na maioria das vezes chega da creche chorando por tudo, fica uns 30 minutos assim, chora para ir para banho, para lanchar, depois volta normal. Raro dizem que isso não acontece. Paty, qual que é o horário que ele chega da creche? Será que pode ser saudade? Ele pode chegar da creche chorando, ele pode chegar da creche chorando porque ele ficou com saudade de você e ele não sabe lidar com esse sentimento, e na hora que ele chega para você, ele descarrega. Ele pode chegar da creche chorando porque, dependendo do horário, ele tá cansado mesmo, e o cansaço dá esses picos de adrenalina, né, de loucura na criança, e aí ele dá aquela chorada, daqui a pouco ela dá uma acalmada. Pode ser vários motivos, não dá para saber assim. Eu acho que o ideal é você perceber o que está acontecendo na creche. E como é uma criança de 4 anos, é você chutar na hora que você vai conversar com ela mesma, sabe? Com ele mesmo. Nossa, filho, você chegou chorando hoje, você sente muita falta da mamãe na creche, ou então você está com muito sono, deve estar com muito sono, né? O olhinho tá ardendo, é por isso que você está chorando. Você nomear esse sentimento. Eu não tenho como te dizer porque o teu filho chora todos os dias na hora que ele chega da creche. Eu preciso saber mais, sabe, sobre essa situação. Mas eu acho que você precisa observar. Se você estiver atenta ao que acontece na rotina dele, assim as necessidades dele físicas inicialmente, porque a criança pequena, as necessidades físicas interferem diretamente no comportamento dela. Diretamente. Então, se a necessidade física não está sendo atendida, é provável que ela se comporte mal. Rapidinho, estou avisando a Grace que ela tá travada e que eu não estou conseguindo falar com ela aqui. Que é possível que ela se comporte mal. Então, observa se as necessidades físicas dela estão sendo atendidas, necessidade de sono, de alimentação. Deixa eu ver o que mais aqui. Como lidar com as alterações de humor na pré-adolescência, ciúme do irmão mais novo de 4 anos. Camila, alteração de humor de adolescente? Grace, voltou, tá? Voltei, tá me ouvindo? Voltou, amor, agora eu tô te ouvindo. Ai, que agora sim, agora eu te ajudo com as perguntas. Responde essa daí, repete pra galera que a gente teve uma interrupçãozinha aqui momentânea. Repete a pergunta, aí você vai... era como lidar com gêmeos? Esses? Não, é como lidar com as alterações de humor na pré-adolescência, ciúme do irmão mais novo de 4 anos. Porque, gente, porque são muitos comentários, e a Grace sempre me ajuda, porque eu me perco nos comentários. E aí ela tinha travado, eu tava aqui desesperada no WhatsApp, ela, você tá me ouvindo? Não. Mas ela voltou e agora ela pode me ajudar. Como lidar com as alterações de humor na infância? Camila, alterações de humor ou na adolescência, na pré-adolescência. As alterações de humor na pré-adolescência e na adolescência, elas são
comuns. Elas são perfeitamente esperadas e elas vão piorar. No caso do pré-adolescente, elas vão piorar. O cérebro dele está entrando numa reforma muito intensa. Não é pouco intensa, não. É uma reforma daquelas. E é normal que isso traga consequências diretas no comportamento dele. Eu não posso falar para você, olha, Camila, existe uma fórmula mágica para você lidar com a adolescência, então, muito simples e que vai ser muito fácil para você. Mas existem formas de você amenizar os efeitos disso. E a primeira delas é da empatia, é ouvir mais. E é algo que a gente tem muita dificuldade de fazer. Nós temos dificuldade de ouvir nossos filhos. Eu tenho, Camila, um programa, o Reolhar Teens, que é só para pais de adolescentes. E eu acho que ele pode te dar um help aí em ferramentas para lidar com isso, tá? Agreguei, você pode estar nos comentários? Já O vou link. colocar ele, só um minutinho para eu Pronto, a colocar Greg olhar vai botar Teams. aí o link nos comentários do Teams, Camila, e aí ele pode te ajudar. Vamos lá, outra pergunta. Grace, você consegue ler? Leio e já coloco o link do Reolhar Teams. Tem a Larissa aqui, ela falando uma coisa muito legal. Identifico que a minha raiva mascara coisas não resolvidas da minha criança interior, o que acaba atrapalhando tudo na hora de lidar com os sentimentos do meu filho. Como conectar com a minha criança interior? Como mexer nessa coisa misteriosa que são as nossas emoções reprimidas? Que eu acho que tem tudo a ver, né, com o Gente, mas tema da educação, né, emocional e com o que você está falando, e nossa, a gente tem que lidar com isso e com o com filho, né? isso e com o filho, porque é muito isso, assim, a gente não se desconecta nas nossas histórias quando a gente está com a criança. Eu costumo dizer que nós somos cheios de rostinhos emocionais, sabe? Sabe esse rostinho quando você bate, fica aquela mancha roxa aqui, que ela normalmente não dói. Mas se alguém toca nela, você dá aquela surtada, dá aquele grito, porque aquilo dói muito. E a criança, ela é craque em tocar piano nos nossos rostinhos emocionais, sabe? A criança, ela toca muito profundamente nesses rostinhos. E é muito difícil lidar com eles, com esses nossos rostinhos, quando a gente está lidando com essa criança. Porque normalmente não é dela aquele comportamento. Se aquele comportamento está incomodando tanto a gente, se aquele comportamento está deixando a gente tão nervosa, se aquele comportamento está tirando tanto a gente do sério, amores, fato é que tem rostinho emocional aí, que tem causas na nossa infância, na nossa história, que estão doendo aí, que a gente está precisando olhar para isso, curar isso aí, para poder lidar melhor com essa criança. E aí, tem quem acredite que tem que dar o nome de rostinhos emocionais, ou de rostinho emocional, que dá o nome sou eu, tem que dar o nome de lidar com a criança interior, tem que ter o nome mesmo de olhar para dentro de si, de autoconhecimento, seja qual for o nome que você dá a isso. É importante você reconhecer que isso existe na sua vida, sabe? É importante você parar depois daquela situação com teu filho, que teu filho age daquela forma, e que aquilo te enlouquece tanto, você fechar a porta do teu quarto e enxergar, pô, por que isso dói tanto em mim? Onde na minha história eu ganhei esse rostinho emocional? Por que essa dor tá vindo de uma maneira tão intensa quando ele age dessa forma? Sabe? Por que eu vejo a raiva do meu filho antes, era algo que me deixava muito louca. Agora, às vezes, ainda me desequilibra. Por quê? Porque eu nunca soube lidar com a minha raiva. Eu nunca soube lidar com ela. E aí ele chega e ele toca piano nos meus rostinhos. E foi tudo que eu aprendi que não podia existir. E aí eu tenho que lidar com isso. Pá, é mexer na minha ferida. É mexer nas minhas dores. É mexer nesses rostinhos de uma forma muito intensa. Então, reconhecer isso, sabe? Reconhecer. A raiva dele toca nisso aqui em mim. Toca nessa história da minha vida. E existem coisas que você pode fazer você mesma. Existem técnicas, não sei se você já ouviu falar em EFT, existem técnicas de respiração que você pode fazer para tentar lidar com aquela raiva, aquele momento, aquela coisa momentânea, tentar liberar isso. E existem coisas que você vai precisar de uma ajuda mesmo, sabe? De procurar um psicólogo, de procurar um terapeuta holístico, se é o que você acredita, para ir limpando essas coisas dentro de você, porque a gente não educa longe da nossa história, sabe? A gente não educa desassociado do que a gente aprendeu na nossa infância. A gente educa com essa carga todinha do que a gente foi educado. Gente, a infância era tão intensa. O Freud, ele dizia que nós passamos toda a vida adulta nos curando dos 12 anos na infância.
toda a vida adulta, nos curando dos 12 anos da infância. Ele criou a psicanálise para começar a olhar para isso, para a infância. Foi ele que olhou e fez, nossa, tá tudo na infância, tá tudo no começo. A sigla, Lori, é EFT. É uma técnica que você toca em pontos de energia no teu corpo, que teoricamente, isso, é EFT, que teoricamente essas siglas liberam, sabe? Eu gosto da técnica, eu utilizo EFT. Na hora que a criança está tocando o piano nos seus rostinhos e que você está extremamente nervosa e enlouquecida, é a hora de você respirar. É a única coisa que eu falo. Eles dizem, o que eu faço? Respira, amiga. Respira. Se afasta e respira. Tem alguém sangrando? Não tem ninguém sangrando? Tem alguém com faca na mão? Não. Afasta e respira. Nós precisamos reconhecer o momento em que a nossa criança interior, as nossas dores interiores e que os nossos problemas atuais, eles estão gritando tão forte que é impossível ouvir a gente mesmo ou ouvir a criança. A gente precisa aprender a reconhecer esse momento, porque ele existe. Existe um momento que eu, como mãe, não tenho mais nada de bom para oferecer para meu filho. Sabe? Que o que tem aqui é dor. E se eu jogar essa dor para cima dele, vai dar merda. Existe esse momento na tua vida, na tua relação. E é essencial que a gente aprenda a reconhecer esse momento em que a minha carga emocional, ela tá demais, em que as minhas dores são demais, e que as histórias na minha cabeça, elas estão gritando tão alto que eu não vou conseguir me conectar nem com a criança nem comigo. O que eu percebo é que a gente quer, às vezes, dar empatia para a criança e a gente não percebe que existem momentos em que todas as tuas forças elas devem estar reunidas em se manter consciente, em se manter dentro de você. Tem hora que não dá para dar empatia. Tem hora que todas as tuas energias estão em, lidar com toda essa dor que essa criança tocou, com essa caixa de Pandora que ela abriu, porque eles abrem a nossa caixa de Pandora e bolsó, tudo solto, e que você precisa se afastar, ir pro seu quarto, lavar teu rosto, beber uma água, chorar, ligar para uma amiga, ligar para tua mãe, ligar para tua irmã, que você precisa lidar com aquilo dali. Porque não adianta vir com toda essa dor para cima da criança, porque não tem. Você não vai resolver. Você não vai conseguir lidar com aquilo. Gre, já são 9h30, vamos para mais uma pergunta só? Tá, Desculpa, gente. Amanhã eu viajo cedo. Olha, vamos lá, para a última, que essa aqui eu acho que é a dor de toda mãe, principalmente a mãe empreendedora, que tá ali naquela hora do sufoco, porque você precisa fazer uma coisa, a gente já tá atrasado. É a pergunta da Gabriela Neto. Como fazer com que a criança faça o que pedimos e que realmente que precisamos que seja feito naquele horário, naquela maneira, sem a possibilidade de ter outro jeito? Muito provavelmente quando a gente está atrasado, a criança tem que ir para a escola, né, Eli? Mas tem várias situações. Essa pergunta é sobre cooperação, né? Como é que eu consigo a cooperação dessa criança? Gente, a forma mais rápida de conseguir cooperação, vou falar aqui das formas emergenciais, tá? O normal é o que? A gente fazer o quê? Se é algo que é todo dia, é um problema que surge todo dia na hora que eu vou sair, todo dia pega aquele horário ali, vamos criar um quadro de rotina, vamos criar um relógio de rotina, vamos desenvolver ferramentas para que aquilo dali flua da maneira melhor. Com a criança, quadro de rotina é uma maravilha, gente. Quadro de rotina é uma delícia. Você faz um quadrinho com a criança, tira foto dela, às vezes, fazendo as coisas, para que ela entenda que existe uma rotina, que existe uma progressão nas coisas na ordem da vida dela, sabe? Previsibilidade é essencial para a criança, viu, gente? Previsibilidade é essencial. Ordem. Criança precisa de previsibilidade, precisa saber que depois de jantar tem um banho, ela precisa saber essa ordem, que essa ordem acontece invariavelmente todos os dias daquela forma, porque essa ordem faz com que ela colabore mais fácil, porque ela sabe ali que aquilo dali existe. A segunda coisa, e aí é que eu falo da emergencial, é o humor, tá? Aí a pessoa olha pra minha cara, e fala, Elisama, eu tô estressada, cansada, você acha que eu vou brincar com criança numa hora dessa? Na hora que eu tenho que ir pro carro para ontem, mas é nessa hora que eu tenho que estar no carro para ontem, que eu tenho que falar, ei, escondi um tesouro no carro, será que você vai achar qual é o tesouro? Gente, eu juro que uma caixa de fósforo a criança tá feliz. O tesouro não precisa ser um brinquedo novo. A caixa de fósforo ela tá feliz. É a hora de você brincar que o carro é uma nave espacial. É a hora de você falar, eu descobri uma música maravilhosa que eu vou botar no carro pra gente ouvir junto. É a hora de você ser divertida, se você tá com pressa. Por quê? É hora de você ser divertido, se tá com pressa. Você perceba que toda vez que você brinca, que você usa humor, que você fala de uma maneira mais leve, a criança, ela colabora muito mais rápido
e muito mais fácil, sem questionar. Então, aqui em casa, se eu falo baleiês, ou se eu falo com voz de robô, gente, eles se jogam, assim, eles amam. E às vezes eu pergunto, gente, custava o que eu ter falado em baleiês com essas crianças? Custava o que eu ter falado com voz de robô? Eu tinha me estressado tão menos. Sabe, eu tinha me desgastado tão menos. Descobre o que funciona na tua casa. O que é que de humor que você pode usar? O que é que você pode fazer para que as coisas fiquem mais leves nessa rotina? Porque se eu não utilizo isso, eu vou me estressar. A gente ter filhos é cansativo. Ponto. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito. A opção ser leve, fácil e simples não veio no pacote. Queria contar isso para vocês, se vocês não perceberam. Essa opção não veio no pacote. É difícil, desafiador. Ok, mas como que eu faço para ser mais leve? Como é que eu faço para essa rotina ser mais fluida? Sabe? Humor, brincar, levar com leveza esse dia a dia, porque é fácil ser leve quando as coisas estão leves. Quero ver você tacar leveza naquele dia que é punk, sabe? É você brincar naquele dia que as coisas são fora do comum. Aqui em casa, todas as vezes que nesses dias que eu mais preciso e que eu não brinco, eu me arrependo. Todas as vezes eu faço isso ainda. Ainda tem dia que eu falo, passe pro carro agora que eu tô com pressa, que eu podia estar brincando. Mas ainda tem dias que eu faço isso. E tem também as consequências, que é, filho, ó, se não der tempo da gente. Se não der tempo de tomar, se não tomar banho, não vai dar tempo de tomar café, é uma escolha sua. E aí você vai arcar com consequência. Então, tem essas consequências que você também pode combinar com a criança, dependendo da idade, tá? Gente, eu falei que a gente deve combinar antes de 1 hora, mas eu nunca consigo fazer uma live por menos de 1 hora. Não tem jeito. Todas as vezes que eu falo que a live vai ter menos de 1 hora, eu não dou conta. Já temos 1 hora de live. Amanhã eu vou para o Mato Grosso do Sul, vou para Campo Grande. Ramon tá pedindo o link do Teams. Gre, você tem como mandar para ele? Eu vi aí, já sumiu porque foi muito rápido para mim. Eu vou subir ele de novo, eu vou fixar ele novamente aqui e já coloco aqui, Ramon, para você também, tá? Mas é www.reolhar.com.br/Teams. Vou subir ele aqui, segundinho só. E aí, gente, é isso. Amanhã eu tô em Campo Grande. Amanhã não, eu vou chegar em Campo Grande amanhã, mas eu dou uma palestra lá na quarta. No sábado, eu vou ter um workshop em São Paulo, mas já está esgotado. Mas tem uma roda de conversa, que essa não está esgotada. A procura do workshop foi tão grande que a gente resolveu abrir uma roda de conversa. O povo, Grace, as pessoas estão me pedindo para dar tchau em baleiês, olha só. Toda vez que eu falo em baleiês, que todo mundo pedindo falar em baleiês, vocês não querem que eu pague um bico desse? Pela baleiês fica só para as crianças, gente. Mas sim. E aí E aí tem em São Paulo uma roda de conversa. A gente vai falar. A roda de conversa é a única que ainda tem vaga. O workshop ele é maior, a gente conversa sobre várias coisas. A roda de conversa, ela vai ser menor. O Céu tá falando que foi no workshop do Rio, que foi incrível, que legal. A roda de conversa ela vai ser menor, vai ser de 2 horas, mas a gente vai falar sobre esses maiores desafios, sobre como lidar com o sentimento, eu acho que vale a pena. Camila, não sei quando eu vou em Porto Alegre, mas se você quiser me levar, eu vou adorar. É isso, meu povo. Hoje a gente vai começar agora vai ter uma aula extra, uma aula bônus, eu nem falei lá no grupo de alunas, vou falar, no programa Reolhar. Quem não sabe, eu tenho um programa online com dicas de como você lidar com os problemas emocionais da criança, como você desenvolver a autoestima, a autonomia, como você lidar com os seus próprios problemas emocionais. É um programa online que eu amo, que eu criei com muito carinho e que eu tenho ouvido cada dia mais carinho das minhas alunas, das pessoas que estão lá no grupo. Tem um grupo de mães e pais que é uma coisa linda de se ver. A galera se apoia de uma forma tão especial que é encantador. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Quem tiver, todo mundo pediu para falar baleiês. Quando tiver, se vocês quiserem participar. E aí a gente vai, na semana que vem, ter uma aula ao vivo lá no grupo das alunas. Regina, você chegou no final, cara. E a gente vai ter uma aula ao vivo lá no grupo das alunas e dos alunos, né? No grupo do Reolhar. De Mindfulness, é uma aula extra com a minha querida amiga Eduarda Moraes. Ela é especialista em Mindfulness.
que é atenção plena, e ela vai ensinar técnicas para a gente utilizar com as crianças no momento de raiva, no momento de estresse, técnicas de lidar com a gente e com a criança. Então, vale a pena. A gente vai ter essa aula lá no grupo na semana que vem. Então, se você quiser participar dessa aula, corre para se inscrever. Aproveita aí. O Reolhar é algo realmente muito especial, tá bom? Grace, esqueci de falar alguma coisa? Não esqueça de falar nada. Os links do Reolhar Kids e do Reolhar Teens, né? Que é a partir de 11 anos, né? Do Reolhar Teen já pega essa galerinha. Uhum. E vai ter, quem comprar já vai ter essa aula de atenção plena. E o bom de ter filho é isso. A gente aprende, reaprende, vai curando a gente junto com eles. É maravilhoso. Então eu acho que você falou tudo. Que bom. Úrsula, como entra no grupo? Eu vou te passar, me chama no inbox, que aí eu te passo como que você entra no grupo das alunas, tá bom? E dos alunos, tá? Gente, é isso. Muito obrigada. Eu amei a nossa live. Eu prometo que eu nunca mais vou passar 6 meses sem fazer live, tá? Prometo. Acho que pelo menos uma vez no mês eu vou tentar estar aqui pra gente bater esse papo ao vivo, que ele é muito gostoso. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter clareado algumas coisas para vocês. E que a gente consiga, né, seguir esse caminho aí, que é um caminho desafiador, mas que é um caminho delicioso, tá bom? Ai, gente, tchau! Dei tchau e falei isso. Tchau, beijos enormes. Amanhã eu vou viajar cedo, então eu tenho que ir, tá certo? Obrigada por tudo, Lore, e obrigada pela participação, minha linda. Tchau, tchau, até breve.